Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós iremos entender um pouquinho melhor e explorar o que significa cada coluna do comando orbit NTP "-" Bom, antes de iniciarmos é importante a gente entender que o serviço de NTP é muito importante para a aplicação do Senha Segura. O NTP basicamente ele irá configurar o horário do sistema operacional, horário esse que será utilizado por diversas funcionalidades da aplicação, principalmente as validações do token, do múltiplo fator de autenticação. Então, quando você vai cadastrar um 2FA, um múltiplo fator de autenticação, tanto no cadastro desse token quanto na sua validação, todo esse processo é feito com base no horário do sistema operacional. Então, muito provavelmente, se quando você for validar o seu token e você ter uma mensagem de erro relacionada de que o token não confere, muito possivelmente o horário de seu celular está errado ou o horário da aplicação do Senha Segura está incorreto. E quando eu digo incorreto, é suficiente segundos estarem diferentes para que isso aconteça. Então, às vezes, o Senha Segura está com 20 segundos adiantados ou 20 segundos atrasado, e isso já é o suficiente para o token não ser validado com sucesso. Geralmente, esses são os dois cenários que podem acontecer quando você tem essa mensagem de token não confere. Aqui no nosso caso, obviamente, nós iremos focar no horário do Senha Segura, especificamente em como a gente pode validar que os nossos servidores de NTP estão fornecendo horários fiéis ao nosso servidor. Bom, já no nosso canal de YouTube você já tem vídeo de como cadastrar servidores NTP. Aqui nesse vídeo nós iremos apenas, com finalidade de troubleshooting, entender o que significa cada coluna dessa, ok? Bom, o comando orbit NTP "-" show é uma abstração do comando NTPQ-P, ok? A gente pode ver que a saída é bem parecida. E vamos entender o que significa cada coluna. A coluna remote, obviamente, é a nossa fonte de tempo. Então aqui no meu caso eu cadastrei alguns NTPs públicos. E a nossa remote é cada servidor NTP que nós estamos consultando o tempo. Então a gente pode observar que aqui do lado esquerdo de cada nome nós temos sinais, certo? E o que significam cada um desses sinais? Bom, o sinal de asterisco é o servidor principal que nós estamos pegando o horário, certo? O servidor, o sinal de mais, o sinal de adição, ele é o candidato. Então é como se fosse uma fonte também confiável do NTP. Então o serviço do NTP, ele reconhece que esse remote ele é confiável e também ele está sendo utilizado na sincronização de tempo. Mas existe uma diferença. O sinal de asterisco ele é o principal, já o sinal de adição ele é um servidor confiável que também está sendo utilizado, mas não é o principal. E também nós temos o sinal de subtração, o menos. O menos ele significa que é uma boa fonte de sincronização também, mas que ele não está sendo utilizado como fonte de tempo porque existem outros remotes, outros destinos com maior solução, com mais resiliência na pesquisa do tempo, ok? Essa é a diferença desses três sinais, então é muito importante já quando você estiver fazendo troubleshoot, você entender se existe o asterisco, né, o servidor principal no seu comando, no tipo do seu comando de orbit NTP "-" show, porque ele vai significar o servidor principal e aí, consequentemente, com base nesse servidor principal que você identificar, você pode fazer troubleshoot das demais colunas que nós iremos falar agora. Bom, pulando aqui para o ST, o ST nada mais é do que o nível da árvore hierárquica que o seu servidor ele está. Então eu separei uma imagem aqui pra gente entender um pouquinho melhor. O ST ele é um conjunto de servidores em cadeia, ok? Então a gente tem até desde o 0, que aqui no caso está sendo representado por 1, até o 16, onde o 0 é o root e o 16 são servidores que não estão com horário fiéis e afins. Aqui no nosso exemplo nós temos os nossos servidores no ST2 e no ST1. Isso significa que eles estão na cadeia 2 ou na cadeia 1 da nossa árvore hierárquica, certo? Quanto mais perto do 0, quanto mais perto do root, maior a precisão de horário. Quanto mais longe, menor a precisão de horário. ok? Bom, agora nós temos o nosso when,
O nosso end significa quantos segundos se passaram desde a última consulta ao servidor de tempo, ok? O pool, ele significa de quantos em quantos segundos essa fonte é consultada. E o rate, ele vai significar, em questão de segundos, né, se houve sucesso ou falha na última consulta, na verdade nas 8 últimas consultas. Então, quando o status é 377, significa que a última consulta foi feita com sucesso, as últimas 8 consultas. Agora, existem outros cenários onde que pode estar 375, que significam cenários de falha, ok? Bom, a partir daqui nós temos as 3 principais colunas. A coluna de delay significa o atraso ou o tempo de ida e volta em milissegundos dos pacotes até a fonte de tempo, ok? Então, o delay vai significar basicamente o que o próprio nome já disse. Então, é o atraso dos pacotes enviados até a fonte de tempo. O offset, eu diria que é uma das colunas mais importantes, que é basicamente o deslocamento ou quanto o relógio local do sistema operacional precisa ser adiantado ou atrasado em milissegundos para ficar igual ao tempo da nossa fonte. Ou seja, aqui no meu caso, nós temos esse servidor que não está sendo utilizado, porque ele tem um sinal de subtração, que o offset, em questão de milissegundos, ele é bem maior comparado aos outros, certo? Agora, o nosso servidor principal, ele já está num valor bom, de 0.32. Isso significa que esse valor é o valor que o nosso relógio local precisa adiantar ou atrasar para ficar igual à fonte de tempo. E o jitter, ele é a variação em milissegundos entre as diferentes medidas de deslocamento até a fonte de tempo, ok? Bom, esses são os significados de cada coluna dessa. Com base nessas informações e com base na execução do comando, você consegue identificar se existe algum possível problema com o seu servidor NTP. É muito importante que o seu servidor NTP seja um servidor que te forneça um horário fiel, porque, como eu disse, o horário que estiver na aplicação do Senha Segura, ele vai ser utilizado por diferentes funcionalidades, principalmente o token. Então, caso o seu token não seja validado, a primeira coisa que você deve validar é o horário do seu servidor, e se você usa o NTP, vai ser com base nesses comandos. Obrigado pelo tempo.